Graça e paz, amados irmãos e amigos, mais uma vez estamos reunidos nesse dia tão especial, dia que o Senhor fez para transmitir a palavra de Deus ao teu coração nesse dia. A palavra de Deus se encontra em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Meus amados irmãos, muitos de nós achamos que temos capacidade de fazer e de acontecer. Não é pecado fazer planos. Deus diz a sua palavra em Provérbios 16 que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Deus não nos impede de fazer planos. O apóstolo Paulo tinha os seus planos, tinha a sua visão humana, tinha a sua religião e queria provar por A mais B que a sua religião era verdadeira. Por isso, como fariseu, queria destruir a igreja do Senhor Jesus, até o momento que o Senhor Jesus teve encontro com ele e destruiu toda a barreira do pecado na sua vida. Toda a cegueira espiritual que ele tinha foi curada. Toda a barreira de Satanás na vida de Paulo foi quebrada pelo poder de Jesus Cristo. Paulo se tornou uma nova criatura, mas o seu ímpeto continuava. Ele queria pregar a todos os lugares. Entretanto, faltava Paulo ser dominado e ser totalmente submetido à direção de Deus, à direção do Espírito Santo. Deus quer que todas as vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder do seu amor e pelo poder do Espírito Santo. Mas Deus não tem compromisso com a pressa. Antes de buscarmos todo tipo de crescimento, nós precisamos encontrar-nos com a direção de Cristo. Toda a Bíblia mostra que não é a terra que dirige o céu, é o céu que dirige a terra. Sem a direção de Deus, nós vamos continuar perdidos. É a direção da palavra e do Espírito Santo que faz com que nos encontremos conosco mesmo. O maior problema do ser humano se chama pecado, e o pecado nos leva à mais terrível perdição. Quando não temos a direção de Deus para a nossa vida não tem sentido e, por consequência, a nossa vida sofre pela sequidão espiritual. A direção da fonte da vida se encontra na palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. Paulo queria ir para a Ásia, foi para um caminho, o caminho da Frígia e da Galácia. Deus disse não, impediu. Depois ele foi tentar pela entrada da Mísia, a fronteira da Mísia, pela entrada da Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Paulo estava desgastado, estava cansado e tentou, pela sua capacitação humana, achar que era por um lugar. Estava cansado e desgastado. E quantos crentes, quantos pastores, quantos missionários, quantos irmãos cansados, porque não estão buscando mais a direção de Deus.
entram no ativismo de segunda a segunda, domingo a domingo, e não param para meditar, para refletir, para buscar a direção de Deus. Paulo, cansado, foi dormir, e aí Deus deu a ele a direção. Um homem macedônio suplicando: Paulo, venha para cá, venha pregar o evangelho para nós aqui. E aí Paulo concluiu: Deus quer que eu vá para a Macedônia. E a direção de Deus não implica em um atalho, um caminho mais fácil. Paulo enfrentou lutas, adversidades, tribulações, foi até preso na Macedônia. Mas ele se encontrou com Deus, porque estava fazendo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. A direção não é o caminho mais rápido, a direção é o lugar de encontro. Quando você se encontra com Deus, seguindo a direção dele, você consegue passar por todas as barreiras da vida e você vive o prazer de ver Deus fazendo e acontecendo, operando sinais e maravilhas. Paulo enfrentou lutas na Macedônia, mas na Macedônia ganhou muitas almas. Na Macedônia foi levantada uma das igrejas que mais abençoou o ministério de Paulo, a igreja de Filipenses. Então, meu querido, o Espírito Santo te convida nesse dia a buscar a direção do Senhor para a tua vida, para o seu ministério, para a tua família. Não tente fazer pela tua força, pela tua capacidade intelectual, pelos seus desejos carnais, mas busque a direção de Deus na tua vida hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não foi liberto do domínio do pecado, se arrependa, faça uma decisão, entregue a sua vida a Jesus nessa hora. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra viva, poderosa e eficaz, ó Pai. Que neste dia muitas almas, muitas famílias, muitas vidas venham encontrar-se com o Senhor e receber do Senhor a direção para a Tua vida, para a Tua família, para os seus relacionamentos, para a Tua vida profissional. Que o Senhor, ó Pai, revele a Tua vontade boa, perfeita e agradável e venha, Pai, salvar almas nesse dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça, meu amado, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Você que já é inscrito, continue deixando seus comentários, seus pedidos de oração, seus agradecimentos, da maneira como a palavra tem alcançado o teu coração. Deixa o seu comentário para a nossa edificação, a edificação dos irmãos que fazem parte desse canal, que tem nos abençoado, e também compartilhe essa mensagem com um número cada vez maior de pessoas, para que muitas almas sejam impactadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.